cuja frequência seja semelhante. A este fato se aplica uma observação feita pelo Espiritismo. Você está em permanente contato com os espíritos, estes vivem à sua volta, influenciam seu pensamento, e o fazem de maneira mais frequente do que possa você imaginar. Ou seja, convivemos com os espíritos desencarnados diariamente, em nossas atividades profissionais, em nossos lares, nas ruas, no lazer e nos estudos. Em vista disso, permutamos entre nós pensamentos, com suas qualidades reais, o que implica em dizer que formamos nossas companhias conforme sejam os nossos desejos. Os pensamentos positivos, além de criarem energias agradáveis, atraem espíritos bons. Os pensamentos negativos produzem o inverso. Assim, podemos parodiar o dito popular e dizer: diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Nessa convivência diária, produzimos energias boas, que se transformam em situações agradáveis, psicológica e fisicamente, bem como energias ruins, que podem se cristalizar e alcançar o nível de doença psicológica e física. Já a medicina trabalha hoje com a certeza de que as doenças têm sua causa primeira na instabilidade emocional. Embora não tenha constatado as realidades do espírito, está bem próxima de o encontrar. Podemos, agora, chegar à resposta que buscamos. Perguntamos, inicialmente, o que possui o espiritismo capaz de garantir a você estar no processo correto de reforma íntima? Pois bem, aí está a chave do espiritismo: o espírito, o pensamento e a energia. Com esses três elementos, você não só consegue explicações para a sua realidade emocional, como também explica a qualidade do seu sentimento, de modo que não irá mais se confundir. Há situações especiais, que fogem a esse modelo. Mas não invalidam em absoluto o modelo. Há, por exemplo, questões que só serão explicadas com a reencarnação. Outras precisarão da aplicação dos conceitos de mediunidade e assim por diante. Claro está, porém, que estes três elementos são uma verdadeira chave, capaz de abrir as portas para a realidade da vida em seus dois aspectos, o visível e o invisível. Utilizando a chave. Ao perguntar: estou eu fazendo a reforma íntima? Terá a oportunidade de analisar a qualidade dos seus pensamentos e constatar, de fato, o rumo deles. Não há como se enganar aí. Esta é uma característica do Espiritismo, que o diferencia de outras doutrinas e cujo propósito é o crescimento do ser humano. É ele muito claro em suas informações, mas a percepção dessa clareza depende de que se encontre o fio que liga todas as suas partes. Analisando seus pensamentos, você, com certeza, saberá discernir sobre o perdão, a caridade, o amor, as virtudes todas, enfim, uma vez que elas são resultado dos pensamentos positivos. Ao questionar se ama, deverá perceber se os seus pensamentos caminham na direção da doação, do desprendimento, já que o amor em sua expressão máxima consiste em fazer aos outros aquilo que desejaríamos que nos fizessem. Todas as vezes que surgir qualquer coisa mínima, que demonstre que os pensamentos carregam um sentimento de egoísmo, que pode ser localizado em exigências que colocamos, aí, então, você saberá que este pensamento carece de alteração. Este é um longo assunto, quase inesgotável. Quem ama, constrói. O pensamento é o instrumento de construção de um mundo melhor. Por isso, é o instrumento, também, da concretização da felicidade do ser, porque a felicidade está de fato onde nós a pomos, sendo que, agora, podemos pô-la onde nós estamos. Mas, para conseguir alcançar esse objetivo é preciso conhecer um pouco mais. É o que buscaremos fazer no próximo capítulo. 04. A cultura de hoje e de ontem. Creio porque sei. Esta é a declaração de fé do espírita. Alguns se assustam com isso, outros não conseguem pensar sobre o assunto e outros mais têm imensas dificuldades em aceitar este tipo de fé. Ficam,
mesmo, muito tempo discutindo a questão, às vezes com argumentos do tipo: a fé tem algo que não se explica, que provém do sentimento. Algumas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, mal entendidas, parece confirmar isso. Vejamos um exemplo. José, espírito, que assinou uma mensagem naquele livro, diz o seguinte: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeira fé. De onde vem esse sentimento que impõe imensas dificuldades ao entendimento de conceitos novos, como é exemplo a fé racional? Porque alguns conseguem enfrentar a questão com tranquilidade e outros sequer passam por ela, às vezes, desviam-se, para não precisar discutir o assunto. O desafio da fé racional. Convivo há anos com algumas pessoas muito interessantes nesse aspecto. Sempre tivemos pequenas e longas conversas sobre os mais variados temas espíritas, que elas de fato gostam. Algumas vezes, atravessamos a noite discutindo esses assuntos e procurando entender a vida espiritual, especialmente em sua conjugação com a vida material. De modo que, para mim, ficava claro que as dúvidas comuns estavam respondidas de maneira definitiva. Mas, não era o que ocorria. Quase sempre sou surpreendido por colocações e argumentos que, devo confessar, me deixam perplexos. Não os argumentos e colocações, mas a existência deles. É aí que vejo quão é difícil para alguns o entendimento do novo. Tinha eu certeza que as dúvidas haviam sido dissipadas com as respostas colhidas nos livros e discutidas amplamente, até não poder mais. Entretanto, acabava por descobrir, mais tarde, que se havia quem houvera ficado esclarecido, isto não acontecia com todos. Esses exemplos se repetiram inúmeras vezes nas palestras e seminários que levo a centros espíritas de várias partes do Brasil. Após estudar exaustivamente um assunto ou até mesmo um ponto importante de um tema, acreditava tê-lo pelo menos deixado claro em sua parte essencial. Mas descobria logo depois o meu engano e, não posso negar, uma certa decepção comigo mesmo. Decepção, aliás, que era maior quanto mais eu acreditava que o assunto era por si mesmo muito claro e lógico. A conclusão disso, depois de bom tempo, foi de que não havia assunto por si mesmo claro para todos. E mais, as questões aparentemente mais fáceis eram, às vezes, as que maiores dificuldades de entendimento traziam para boa parte das pessoas. Isso ocorria, também, com temas corriqueiros, isto é, constantes e comuns, óbvios, simples por sua natureza. Sempre havia parte das pessoas com grandes dificuldades de entendê-los e, não devo omitir, o entendimento não passava obrigatoriamente pelo nível intelectual de todas elas. É importante anotar isso, porque o despreparo cultural poderia ser uma das respostas para a dificuldade do entendimento, mas ficar evidente em muitas ocasiões que criaturas de bom nível intelectual eram dotadas das mesmas dificuldades de entendimento de um novo raciocínio, bem como de aceitar um conhecimento diferente. Às vezes ficava muito à mostra o seguinte: o vazio que surgia para certas pessoas era claramente derivado do fato de haver uma espécie de rompimento entre o que elas possuíam como verdade e aquilo que o Espiritismo informa. Tomei isso muito a sério. Vi que muitos raciocínios brincavam em determinado momento, como se perdesse um elo de ligação entre uma coisa e outra. Às vezes, alguém dizia, com certa dose de decepção: eu não consigo entender isso, por mais que queira. É como se viesse raciocinando sobre o assunto em estudo e, de repente,
perdesse a ligação entre uma parte e outra, fugindo-lhe completamente a capacidade de entender o todo. Com certa frequência, apareciam aqueles que, a certa altura do estudo, tinham como que uma espécie de barreira a impedir-lhes de ir adiante. Até ali tudo estava bem, o raciocínio fluía normal, mas a partir de então nada conseguiam. Isso, vale repetir, acontecia independente da cultura. Ocasionalmente, pessoas de menor nível cultural até demonstravam melhores condições de entendimento, mas isto não é a nossa preocupação aqui e pode ser explicado psicologicamente do ponto de vista espiritual, sem nenhuma dúvida. Dificuldades a superar. Vale o seguinte exemplo: certa vez, abordamos a questão da fé espírita por cerca de 2 horas, em um centro espírita, com mais ou menos 50 pessoas, entre elas trabalhadores e dirigentes. Os argumentos foram os conhecidos, entremeados por exemplos e um pouco de história sobre a fé dogmática, que pode ser vista como antônimo perfeito da fé raciocinada. Como vimos atrás, a colocação espírita é muito clara: a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. O seu resumo mais perfeito é: creio porque sei. Assim, a fé espírita se dá em cima de fatos que podem ser explicados. Os milagres do Cristo, por exemplo, têm sua explicação lógica, baseada no conhecimento científico. É verdade que, com isso, perdem eles aquela aura mística que lhes foi colocada, tão ao sabor de muitos, e que os tornavam inexplicáveis do ponto de vista das leis físicas. Ora, ao retirar-lhes a aura mística, o Espiritismo os explica utilizando-se de leis perfeitamente aplicáveis à Terra, leis até então desconhecidas. Com isso, o problema fica resolvido: qualquer pessoa pode fazer o que o Cristo fazia, desde que tenha conhecimentos ou condições para tal. Uma vez explicados os milagres, a fé que levava o Cristo a fazê-los deixou de ser só dele e, o que se torna fundamental entender, perdeu a exigência de só poder ser alcançada através dele. Ou seja, passou ao domínio da maioria por ser racional. Assim, o espírita deve crer naquilo que pode ser explicado. Após o término da longa discussão, uma senhora, passista, de mais ou menos 60 anos, cabelos brancos e muita simpatia, deu o seguinte parecer: o moço falou muito bonito, mas eu acredito que a fé tem um componente de vontade, de desejo, de decisão que não é explicável, que nasce dentro da pessoa. Sempre que vou dar o passe eu peço ao Cristo que não deixe minha fé fraquejar, porque é ela que de fato cura. A senhora, na verdade, não estava sozinha neste ponto de vista. Embora houvesse silêncio após sua manifestação, outros pensavam como ela e isso pôde ser visto posteriormente. Assim, a pergunta permanece: será que a causa dessa dificuldade de compreensão reside na comunicação? Ou seja, apesar dos meus esforços as pessoas não conseguiram decodificar a mensagem? Isto seria razoável se a incompreensão não fosse apenas de uma parte das pessoas. Há que se levar em consideração que outros tiveram entendimento semelhante ao meu e reforçaram-no com argumentos e exemplos favoráveis. Há que se ver, também, que, no caso da fé raciocinada como de outros temas, boa parte dos interessados tomam contato com o assunto nas obras básicas, onde a explicação é igual para todos mas somente uma parte consegue alcançar a sua verdadeira clareza. Com isso, cai por terra o argumento da comunicação deficiente, pois esta deveria levar dificuldade de entendimento para um número maior de pessoas. Deve-se considerar o seguinte: será que a causa disso não está na dispersão mental? Isto é, pessoas que não conseguem se concentrar num assunto têm maior dificuldade de entendê-lo? É razoável pensar nisso. Mas, não parece ser esta a explicação para os casos aqui mencionados, pois tratamos de pessoas que participam da discussão com grande interesse e às vezes dão excelente contribuição pessoal, as quais,
ao fim de um certo tempo, demonstram ainda manter um ponto de vista contrário a toda lógica e bom senso colocados, e até mesmo aos argumentos mais convincentes. Não se esqueça de que não se tratava de pessoas que participavam com má vontade dos estudos. Todas estavam ali por vontade própria e ninguém do grupo estava imbuído de desejos catequistas. É bom considerar, ainda, que o entendimento varia segundo o tema, ou seja, há pessoas que conseguem demonstrar imediato entendimento de um assunto, eliminando assim as principais dúvidas que poderiam ser levantadas, mas, logo após, demonstram imensas dificuldades para com outros assuntos, de modo que se excluem por si mesmas de um grupo mas acabam incluídas em outro. Num mesmo ambiente, onde pude tratar de dois assuntos distintos, com tempo igual para a discussão de cada um e o mesmo público, pude notar essa nuance interessante. As pessoas que não conseguiram aceitar e entender um assunto demonstraram facilidade para o outro e vice-versa. É necessário anotar o seguinte: no Espiritismo não lidamos com temas estanques, departamentalizados, mas com um só assunto que se diversifica em milhares de temas. Ou seja, o princípio, a linha mestra que os liga é uma só, única, e é necessário que ela esteja presente em qualquer tema para lhe dar compreensão e clareza. Porque, então, a linha mestra que é vista em uso em determinado assunto, e que o torna compreensível, desaparece em outros, fazendo com que as pessoas se alternem, demonstrando boa compreensão e aceitação de um, e oferecendo imensas dificuldades para aceitar e entender outro. A Deus o que não é de Deus. Há situações extremamente curiosas, como a de um senhor, de origem árabe, que, durante anos, participou das atividades de um centro espírita, inclusive, exercendo funções mediúnicas. Apresentava a ele uma situação especial, ou seja, vivia ao mesmo tempo as condições opostas de duas culturas, a espírita, que adotara, e a árabe, de qual não conseguia fugir, especialmente no que diz respeito às manifestações religiosas. Por exemplo, quando se via diante da morte em família, não conseguia aceitá-la com serenidade, bem como não podia furtar-se à prática das homenagens naturais que os seus conterrâneos prestam ao morto. Em outras circunstâncias, via-se tangido a sempre estar presente às reuniões religiosas da sua comunidade, prestava naturalmente o culto diário e, não obstante, podia ser visto no centro espírita, ativo, em diversas reuniões. Ainda com relação à morte, certa ocasião manifestou no seu profundo descontentamento para com Deus, que, segundo ele, teimava em não levar em consideração a sua extrema dedicação à causa espírita. Tudo porque passava ele por mais uma profunda dor familiar, diante de um irmão acometido de uma doença perversa, já desenganado pelos médicos. É bom reproduzir o seu desabafo. Falou-me assim: Deus não está sendo bom comigo. Já perdi mãe, pai, tios, irmãos e agora mais esta situação. Não, absolutamente, não posso compreender isso. Sei que estou errado, mas acho que Deus poderia levar em consideração tudo o que tenho feito esses anos todos para muita gente, livrando meus familiares de tanto sofrimento. A questão da morte é ainda uma das que mais dificuldade apresenta para plena aceitação, segundo o conhecimento espírita. O tempo, porém, costuma resolver nas pessoas aquilo que o momento presente não consegue. Neste caso, porém, nem o tempo houvera sido feliz, uma vez que tanto a morte e as doenças, como a própria ideia de Deus estavam em choque no coração daquele senhor. Sua amargura em relação à situação do irmão revelava, acima de tudo, que o convívio com o espiritismo e as práticas mediúnicas não houveram sido suficientes para levá-lo à ideia superior de Deus, que a doutrina oferece. Retornamos, mais uma vez, à pergunta inicial: por que isto acontece? De que se nutrem as pessoas para apresentarem tão grande dificuldade em apreender certos conhecimentos?
lógicos, para os quais chegam até a se abrirem, passando longo tempo em convivência com pessoas outras que alimentam as mesmas ideias, exercitando práticas próprias desses conhecimentos e, ainda assim, revelando com surpresa que tudo aquilo não foi suficiente para levá-las à compreensão e aceitação dos referidos conhecimentos em sua expressão mais ampla. A causa das dúvidas. Alguns, mais simplistas, tomam de o Evangelho segundo o Espiritismo e apontam para o orgulho, como elemento básico a dificultar estas pessoas entenderem certas questões. Isto, porque alguns espíritos também apontam para o orgulho e falam dele como um dos principais aspectos negativos a serem eliminados da personalidade, com o que qualquer pessoa de bom senso há de concordar. Mas, também, não é o caso presente. Ora, é mais aceitável a presença do orgulho naqueles que se colocam contra as ideias novas, no seu aspecto geral, e se tornam inimigos dela, como existem exemplos claros e numerosos. Não nos que, por vontade própria e convencimento efetivo do valor dessas novas ideias, aderem a elas e as passam a divulgar e praticar, na esperança de também convencer amigos, familiares e outros para sua importância. Em casos dessa natureza, que são os que nos interessam aqui, deve haver outro motivo mais relevante. É verdade que há pessoas, familiares, quase sempre, como esposos, que passam a frequentar o ambiente espírita muito mais para estarem próximos do ser que amam do que propriamente por gostarem da doutrina. Mas, essas são poucas e não podem ser relacionadas entre os que formam o grande contingente dos que não conseguem aceitar e compreender com clareza determinados temas. E que não se dão conta disso, imaginando que os estão entendendo, sim, ficando até contrariados às vezes com a nossa constatação contrária, que julgam equivocada. Questão cultural. Eliminados todos esses aspectos, sobra-nos uma questão e nesta podemos depositar grande importância: a cultural. Ou seja, a cultura individual é algo muito importante a ser considerado por aqueles que pretendem estudar questões profundas, como a da reforma íntima, a fim de exercitá-la. E você deve, de fato, pensar bem sobre ela, porque está presente em toda criatura, independentemente da constatação objetiva, consciente, clara, que se tenha feito. Todo ser traz consigo aquilo que podemos denominar de bagagem cultural. Formou-se ela nas experiências vividas nesta e em vidas anteriores. É verdade que das vidas anteriores você não possui lembranças, normalmente, o que não significa que as experiências acumuladas no passado não estejam presentes nesta vida. Estão não só presentes, mas exercendo uma verdadeira influência sobre nós, seja no plano intelectual, onde pode muito bem ser observada, seja no plano das novas experiências, onde podem atuar como auxiliar da compreensão ou como barreira para esta, dependendo das pessoas, de sua realidade íntima e da educação que hajam recebido. As experiências vividas no passado se desenrolaram em diversos setores e um deles, que costuma estar muito presente, é o religioso. Experiências religiosas de outras épocas deixaram suas marcas no espírito e formam, com as demais, a sua bagagem cultural. Às experiências do passado devemos acrescentar as do presente. Ao reencarnar, o espírito recomeça uma nova existência e vai, desde cedo, pela educação e pela vida de relação, desenvolvendo-se culturalmente, somando a bagagem retida na sua memória espiritual aquilo que vai experimentando. Sabe-se, portanto, que a bagagem cultural é de fato a soma dos valores acumulados, nesta e em outras vidas. Dessa forma, podemos ver o indivíduo vivendo, sempre, um choque de valores, os que ele acumulou e os que se apresentam como novos. Este choque é muito mais frequente do que se imagina e costuma aumentar em grande quantidade quando o indivíduo se vê diante de valores que contrastam com aqueles que já possui. É da essência da vida, especialmente no plano evolutivo em que nos situamos, o embate entre os valores,
porque cada existência deve melhorar a criatura, seja no plano do sentimento, seja no plano do intelecto. E onde esse embate é mais acirrado? Ali, exatamente onde o indivíduo acumulou mais experiências e está de certa forma vivendo bem com os valores somados, porque esses costumam lhe oferecer segurança para suas atividades. Experiências muito repetidas e profundamente assimiladas são as que mais dificuldades apresentam para serem reformadas. Isto significa que cada indivíduo possui sua própria realidade cultural, pois uns acumulam mais experiências em um campo e outros em outro. De modo que aquilo que para uns é mais fácil, para outros é mais dificultoso e demorado. Dissecando o tema. Vamos ao campo dos exemplos práticos, a fim de tornar a questão mais clara. Antes, expliquemos que o Espiritismo, por sua natureza de doutrina filosófico-científica de consequências morais, está muito próximo do setor religioso e é tido mesmo como uma religião. É aí que muitos costumam se enganar, ou seja, os valores religiosos do Espiritismo diferem fundamentalmente dos oferecidos por outras religiões, principalmente aquelas classificadas como dogmáticas, cujos preceitos encerram uma ordem e não permitem discussão. E diferem muito mais do que à primeira vista se supõe. Pois bem, há um embate cultural em todos aqueles que, por qualquer motivo, passam a frequentar o ambiente espírita e se tornam adeptos da doutrina. Trata-se de uma luta entre valores diferentes, novos e velhos, não sendo, portanto, fácil de ser percebida. Por isso, muitos não se dão conta dele. Quando o indivíduo se inicia na doutrina, o primeiro momento costuma ser de grande entusiasmo, podendo apresentar também grandes ilusões. Todo aquele que se dispõe seriamente à reforma íntima passa do momento do entusiasmo exagerado para o da prudência ao compreender a forma pela qual os novos conhecimentos são apreendidos. Aqueles que se deixam ficar por muito tempo no plano do entusiasmo podem ser facilmente levados a enganos e ao abandono do espiritismo ou viverem certas decepções. Os que vão avante podem, como é comum, entrar na fase mais quente do embate, na qual deverão substituir os valores culturais de sua bagagem por aqueles que o espiritismo apresenta. Eis aí outro momento muito curioso e difícil que, de forma geral, exige longo tempo e muita perseverança para ser bem-sucedido, porque nenhuma substituição de valores acontece de repente, num passe de mágica ou, como se costuma dizer, da noite para o dia. Kardec viu isso com grande discernimento no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Veja bem, ele não fala em espírita pronto, perfeito, acabado, nem diz quando isto vai acontecer. Fala o codificador que todo aquele que luta para se reformar, que se esforça por dominar as tendências negativas é um verdadeiro espírita. Por quê? Simplesmente porque sabe que a reforma se dá no campo da luta íntima, em que os sentimentos e o intelecto, sujeitos à bagagem cultural, representados por seus valores, entram em disputa com os valores novos. A cultura dominante está, inicialmente, mais forte que os novos valores, o que implica dizer que, consciente ou não ser, vai ela lutar para não ceder seu lugar. Quanto mais enraizados estiverem os valores antigos, mais exigirão. Trata-se de uma luta dura, que pode se estender para uma ou mais vidas corporais, sendo certo, desde já, que uma reforma desse gênero não se faz em apenas um pequeno tempo. Uma só existência é muito pouco para qualquer sucesso aí. Fazendo análise. Vamos, agora, às questões práticas. Um indivíduo determinado a realizar sua reforma íntima, o que implica em dizer, em conhecer cada vez melhor o espiritismo, e vice-versa, vai verificar o seguinte: a aceitação e compreensão exatas de cada aspecto do espiritismo se vai dar paulatinamente, à medida em que as experiências vão acontecendo e reforçando a teoria.
Somente aquele que tiver experiências suficientes poderá dizer que compreende de fato tudo. A princípio, a luta de valores vai colocar em confronto o que se tem com o que se deseja ter. Um indivíduo católico, por exemplo, proveniente de profundas experiências em relação à dogmática de seu culto, ao se dispor a seguir o Espiritismo verá estabelecer-se a luta entre o que o Espiritismo aponta em relação àqueles valores dogmáticos e os novos valores. Mas, logo de início, o indivíduo poderá ser levado a um engano, o de julgar que há pouca ou quase nenhuma diferença entre uma coisa e outra. É o que tem acontecido algumas vezes. Porque há de fato coisas na teoria e na prática espíritas que aparentemente se assemelham à cultura católica e essa semelhança produz às vezes o sentimento de que não há muito a alterar aí, em termos de valores. Trata-se de uma aparência enganosa, como veremos. Um católico praticante é aquele que traz consigo experiências em relação à missa, culto, ao santo protetor, ao conceito de céu como um espaço indefinido onde só os bons habitarão, a comunhão, hóstia, em seu sentido de alimento de Cristo, simbólico, a convivência com santos de várias espécies, ao também simbolismo da água benta nas práticas do crisma e do batismo, ao conceito de inferno como lugar terrível, onde os maus vão sofrer eternamente, a ideia de seres maus combatendo contra Deus, demônios, a ideia do anjo da guarda, que tudo pode, ao sentimento de que os erros, pecados, podem ser perdoados por alguém nomeado por Deus, Padre, aquele mesmo que pode ligar e desligar na terra quase tudo, sendo-lhe permitido até encomendar as almas a Deus, enfim, toda sorte de práticas e teorias chamadas dogmáticas, que poderiam ser resumidas naquela fé inexplicável, indiscutível, que o adepto deve cultivar mas não pode dela duvidar. Ora, o momento inicial do indivíduo no espiritismo pode levá-lo a conclusões simplistas e, portanto, equivocadas, em relação àquilo que é aparentemente igual, mas diferente na essência. Assim, para o céu católico o espiritismo teria o nosso lar e colônias semelhantes, para a missa sessão, para a hóstia o passe, para os santos os espíritos superiores, para a água benta a água fluida, para o inferno o umbral, para os demônios os obsessores, para o anjo da guarda o espírito protetor, para o padre o dirigente ou expositor, em alguns lugares, ainda, o médium, e para a fé dogmática a fé espírita. E daí por diante. Ora, a verdade é, de fato, bem outra. A aparente semelhança se contrapõe uma profunda diferença que, para ser compreendida exige estudo, mas, também, conveniente disposição para o bom senso, a fim de perceber que os valores que compõem uma bagagem cultural pessoal estão em luta para não cederem espaço e, se puderem acomodar os novos valores sem sofrer prejuízos o farão, porque a decência do ser a economia de esforços. Tudo o que pudermos fazer para nos melhorar sem maiores traumas e sem grandes sacrifícios, não hectares dúvida que faremos. Choque de valores. O bom senso, contudo, revela que há um engano grande em imaginar que os valores novos poderão conviver com os antigos e, ainda assim, produzir seus resultados melhores. E absolutamente impossível, porque essa convivência se torna promíscua e, portanto, imoral. A questão já não é mais de crença, como antes, é de compreensão que vai desembocar nas experiências. A crença de que iríamos para o céu, na convicção antiga, e agora apenas mudamos de nome e vamos para o nosso lar é um grande equívoco. O problema é mais profundo, porque o céu anterior está eivado de injustiça e é enganosamente admitido como passível de ser conquistado sem maiores esforços. O nosso lar é mais do que um céu onde a lei pode ser burlada, trata-se de um espaço em que a justiça se faz presente por ser uma lei da natureza e está fora do alcance de qualquer manipulador. Não é um lugar para onde se é levado, mas para onde vai o indivíduo, espírito, se alicerçou condições íntimas capazes de torná-lo ali um habitante em equilíbrio com os demais. É um lugar de trabalho,
depois de um refazimento das energias espirituais, e não um local para gozar delícias. E está num plano ainda bem abaixo de um local superior, sendo, portanto, intermediário e não final. E outras coisas mais, dispensáveis de enumeração aqui. Você vai percebendo que o Espiritismo não é uma doutrina de crenças, porque as crenças acabam levando a aspirações sem a contrapartida da experiência. Ora, a experiência é vista pelo Espiritismo como de fundamental importância na formação da bagagem cultural, ao longo das vidas materiais nos diversos mundos do universo. A cada teoria verdadeira é preciso juntar a prática, e repeti-la muitas vezes, até que crie a condição para a competência. E a prática não consiste em se fazer presente em locais ditos mágicos, ou seja, não corresponde a apenas ir ao local do culto para garantir recompensas. Esta ideia se contrapõe à concepção espírita. Aí começam as diferenças, que se vão aprofundando à medida em que se vai penetrando com bom senso nos novos conhecimentos. Podia-se ir antes ao culto sob o pensamento de cumprir uma obrigação necessária a uma conquista futura, já não se pode abrigar essa ideia com relação à sessão espírita, pois a frequência a ela, simplesmente, não é condição para se obter uma vaga no nosso lar ou em outro lugar equivalente. O prazer deve substituir a obrigação, assim como o gosto a formalidade. O dirigente não pode ser visto como o padre, porque se trata de um ser em condições semelhantes a de qualquer outro ser humano, com necessidades iguais e em processo idêntico de evolução. Não se pode, pois, depositar nele a esperança de que nos garanta um futuro melhor, como antes se fazia com os condutores religiosos. Diferenças a considerar. Em contrapartida, o umbral não é, nem de perto, o antigo inferno, nem o passe à hóstia, como o anjo da guarda não é o espírito protetor e o santo espírito superior. Há profundas, marcantes diferenças aí e é a compreensão dessas diferenças que vai dar condições para a substituição dos valores e, portanto, realizar esforços importantes, como o da reforma íntima. Assim, em lugar de substituir apenas nomes, você precisará progredir no conhecimento e na experiência social, com que o conteúdo tenderá a ser aprendido cada vez mais. No Espiritismo não se trabalha com a ideia de rebanho, que o condutor aparta da sociedade e conduz para uma futura felicidade. Trabalha-se no Espiritismo com a certeza que o ser foi feito para o mundo, para as experiências sociais, onde desenvolve sua capacidade pessoal de agir no mundo e melhora suas condições espirituais para interagir no universo. A visão de mundo aparece de forma clara. A Terra é um local apropriado para experiências e definição da individualidade, mas situa-se em um mundo maior, o universo, onde o espírito se torna um ser cósmico ao superar a materialidade. As experiências são o meio de seu crescimento. Entretanto, as experiências num mundo material têm o contraponto de envolver o ser e torná-lo íntimo da matéria. À medida em que se desenvolve pelas experiências, o intelecto e o sentimento se apropriam de condições para superar a matéria e deve fazê-lo, para poder agir no universo com inteira liberdade. Em resumo, há novos conhecimentos que encontram uma barreira natural em nossa bagagem cultural e por isso têm dificuldade de penetrar. Cada pessoa, ao considerar essa realidade, deve descobrir a sua verdade e trabalhá-la. No caso da reforma íntima, você precisará perceber os valores a mudar, estabelecer a decisão de mudá-los, mas entender que essa mudança só se torna definitiva depois que suas experiências na vida forem suficientes para afirmar os novos valores em sua bagagem. Até que isso ocorra, será preciso prosseguir exercitando os novos valores em cada ocasião propícia, sem deixar-se iludir pela sua conquista antes do tempo. E nem abater-se com os tropeços, com a incapacidade momentânea de viver as virtudes em sua plenitude, porque só o consegue aquele que já alcançou os planos superiores. Você, como eu, é um ser humano a caminho dos planos maiores.
ter essa consciência será dar um grande passo, não para justificar erros e fracassos, mas para ter em mente que uma reforma de tal porte não é tarefa para alguns exercícios aleatórios. Vamos em frente. 05. O tempo e as conquistas. A reforma íntima surge-lhe como uma proposta externa, um estímulo que vem de fora para que você realize algo que já está latente em sua mente. Você acolhe espontaneamente essa proposta e faz dela parte de um ideal maior: crescer, evoluir, buscar a superioridade. Muito bem. Acontece que, antes de tornar-se espírito superior, você precisa, no dizer do grande pensador Herculano Pires, tornar-se homem. A colocação é um tanto brusca, mas realista e, portanto, verdadeira. O ingresso numa doutrina tão interessante como a espírita, que a princípio tende a produzir alguns sonhos um tanto distantes, deve, tão logo possa, trazer a pessoa para a realidade do dia a dia. E, especialmente, para a sua verdade íntima, pois, por aí é que começam as grandes descobertas. A ideia de conquistas imediatas está presente muito fortemente em boa parcela de indivíduos, especialmente naqueles que foram forjados culturalmente na ilusão de poder subir a planos altos sem grandes esforços. Essa ideia, porém, não encontra eco no espiritismo. Todos aqueles que imaginaram, logo depois de se tornarem espíritas, ter adquirido rapidamente o passaporte para uma paz e uma tranquilidade de um céu beatífico, enganaram-se e, contam-nos os espíritos, foram logo desiludidos pela própria situação em que se viram. Como não é proibido sonhar e iludir-se, alguns ainda encontram ambiente favorável a pensar assim, imaginando que a mudança de um rótulo religioso por outro é suficiente para garantir rápidas conquistas. As experiências desenvolvidas em atividades mediúnicas com espíritos recém-desencarnados, muitos até já há bons anos, vêm em reforço dessa tese que, aliás, é de Kardec e consta da codificação espírita. Independentemente de seu rótulo religioso, muitos espíritos apresentam nessas reuniões uma situação individual em que o sofrimento resulta claramente do fato de se terem iludido, quando encarnados, em relação ao seu futuro. Uns se mostram perdidos, sem rumo, outros incapacitados a fugir da situação para a qual não se prepararam e muitos sequer têm ideia precisa do que lhes está acontecendo. Sabem-se infelizes, mas ignoram estar no outro plano de vida, já sem o corpo físico. Alguns espíritas aparecem nessas reuniões e sua situação só difere dos demais se souberam entender o conhecimento doutrinário em sua profundidade. Muitos, porém, entre os que se deixaram levar pela ilusão do rótulo, precisam ser auxiliados fluídica e psicologicamente, a fim de superarem o desconforto da situação em que se encontram. Essas experiências são importante oportunidade de aprendizado para os componentes dos dois planos. Espíritas lúcidos e de reconhecida capacidade em sua última existência, aí aparecem para falar de suas lutas e do quanto lhes foi útil manter viva a chama da razão como orientadora do sentimento, a par do seu trabalho incansável na divulgação das novas verdades. Pensar com clareza e objetividade, agir com franqueza, buscar o conteúdo de cada ensinamento a despeito da tendência para a passividade, tudo isso, enfim, se transformou no verdadeiro leme para navegar de volta ao plano espiritual. Entre os que se descobriram em situação apenas mediana, e, creia, aí surgiram vários que entre nós eram muito admirados. Alguns retornaram para confidenciar a antigos desafetos do pensamento sobre falhas que cometeram em momentos em que a razão ficou ofuscada pelo entusiasmo exagerado e a ilusão dominou-lhes o ser. É interessante notar que eles sabiam dessa dificuldade, possuíam noção exata da situação, mas não foram suficientemente fortes para sobrepor seu envolvimento momentâneo das atitudes. Razão e sonho. É perfeitamente aceitável que as pessoas tenham seus sonhos no começo, porque a entrada num ambiente novo permite sonhar,
Mas não é aceitável tempos depois, em que se imagina que elas possam ter tido experiências suficientes e adquirido conhecimentos adequados para entender o espiritismo em sua globalidade, podendo perceber a vida em toda a sua extensão, a se desenrolar pelo universo. O sonho transporta a pessoa do seu estágio atual para um mundo mais distante, sem paragens intermediárias e sem vivências outras. Ao sonhar, você sai do mundo real para o ideal, sem levar em consideração nada mais do que a satisfação de poder mudar sem traumas. Mas, no fundo, cada um sabe que esse caminho do sonho bate de frente com as condições reais da vida. Não seria o espiritismo uma doutrina profundamente racionalista, em que tudo deve se explicar pela lógica, que iria oferecer condições para o alimento desse tipo de sonho. O começo, portanto, de qualquer reforma que tenha por objetivo preparar você para um futuro melhor no campo íntimo ou moral, deve ser o da sua transformação em uma criatura a qual se possa dar o tributo de ser humano igual ao homem e igual à mulher. Não se trata apenas do caminho mais curto, que, de fato, mas de uma sabedoria. Por não entender isso, muita gente boa se ilude e imagina que pode dar um salto, deixando de lado as experiências intermediárias indispensáveis, e passar direto do plano físico da Terra para o plano espiritual do espaço, alcançando aquilo que o Livro dos Espíritos chama de angelitude, que corresponde à categoria dos espíritos puros. Para não incorrermos nesse erro foi que Herculano Pires alertou. O plano correto, ideal, para alguém viver bem é aquele para o qual está preparado. Há pelo menos duas situações lógicas, em termos espirituais, que impedem alguém de estabelecer-se diretamente em um local para o qual não se preparou: a impossibilidade de se realizar e a incapacidade de compreender os que ali vivem. Isso parece argumento fraco. Em absoluto, a própria vida na Terra oferece exemplos muito claros sobre a infelicidade que gera o despreparo. Por muito menos ser infeliz aqui, pois não contamos na nossa sociedade com leis capazes de regular perfeitamente as desigualdades. A vida espiritual, contudo, é rígido o suficiente para manter o equilíbrio do universo, dando a cada ser o seu lugar ideal e as condições para mudar a situação. Disse, em Espiritismo, que cada um está no lugar que lhe compete, embora nada exista que indique que deva ali permanecer, porque melhorar é também da lei. Essa colocação é válida, especialmente, para a vida espiritual, onde o que determina a posição de cada um é o grau evolutivo. Homem social. O primeiro passo, portanto, é tornar-se homem na acepção verdadeira do termo, um ser humano capaz de viver em sociedade segundo os padrões mínimos. Para isso é preciso ter noção da necessidade do aperfeiçoamento das instituições e agir nessa direção, ter capacidade de se conduzir segundo o preceito de respeito à liberdade alheia, entender e viver a verdade, ser amigo dela, destituindo do seu trono milenar a mentira e todo o seu séquito de bajuladores, almejar a justiça e praticá-la em toda a sua amplitude. O homem está posicionado degraus antes do ser espiritual superior, mas é o caminho indispensável para lá chegar. Você não poderá atingir a superioridade espiritual sem viver as experiências do plano intermediário, e é aí que vemos que o professor tinha razão. A verdade que vale para os planos superiores vale para os inferiores. Você não viverá perfeitamente bem em um mundo onde os valores que já adquiriu, e que se transformaram em exigências mínimas de sua alma, não tenham ainda sido apreendidos por seus habitantes. Você poderá conviver aí, por uma questão de vontade própria ou de necessidade imperativa, mas o seu lugar é neste mundo onde a média dos habitantes já possui os valores semelhantes aos seus. Nos mundos inferiores, a sua estada implicará automaticamente em trabalho para elevar o padrão dos seus habitantes, numa espécie de ação para que exercitem as experiências necessárias ao entendimento da vida em plano mais alto. Da mesma forma, para chegar aos mundos superiores é preciso viver experiências que fundamentem as noções da vida naquele plano.
Disso tudo resulta que a reforma íntima deve começar pela humanização espiritual, isto é, pela superação do estágio onde falam muito forte ainda os instintos selvagens que geram ódios, invejas, ciúmes, ambições desprovidas da justiça, sentimentos de família segundo o poder econômico, o sangue, a posição social, as raízes do passado e assim por diante. Todos esses elementos, que ainda transitam na alma do ser de hoje, já não existem nos planos superiores, podendo os habitantes desses planos pensar em amor sem os caprichos gerados pelos interesses humanos. Tornar-se homem é o caminho, portanto, para a superação do negativo, que ofusca a visão do amor. O Cristo recomendou amar ao próximo como a si mesmo, mas os instintos selvagens dificultam a superação do estágio em que, antes do amor, sobressai o egoísmo em todo o seu cortejo. Não é possível, nesse estágio, ter a noção exata do amor. Então, o estágio do homem é o momento em que luta pela superação da selvageria e todos os seus resquícios. Nesse estágio, podemos e devemos sonhar com um plano espiritual bom e propício ao trabalho preparatório das novas reencarnações, onde você prosseguirá a luta da reforma íntima. O estágio superior, onde o amor estará em perfeito aprimoramento, é trabalho para mais tarde. A redução dos instintos selvagens já implica em prática melhor do amor, mas não significa nem de longe o amor verdadeiro. Enquanto não se entende o que é perdoar o inimigo, não se pode realizar o amor ao próximo, uma vez que o próximo é o inimigo, também. Enquanto não se alcança a noção exata da família universal, não se pode amar em toda sua amplitude os familiares terrenos, sejam pais, irmãos, filhos ou esposos. Por isso, o amor entre familiares está ainda preso às situações próprias das ligações carnais, onde a palavra justiça é algo muito confuso e o que se faz é uma espécie de proteção à prole e ao patrimônio. Confiando no tempo. A pressa, portanto, só traz prejuízos quando o assunto é a alma humana. No passado, líderes religiosos acenaram para soluções dos problemas da alma com a rapidez com que se pagava pelos cultos. Se, de um lado, isso não se concretizou no plano espiritual e deixou muitos desiludidos, por outro criou na mente de vários seres a cultura do imediato, reforçada pela educação também imediatista que receberam em sua atual reencarnação. Os templos de várias religiões estão lotados de indivíduos que ali vão em busca de soluções para os seus problemas atuais, sem nenhuma consciência de realidade físico-espiritual da vida. Aproveitando-se disso, pastores comerciantes oferecem a custo alto a garantia do progresso material para os crentes, apresentando como promissória a figura de um Deus agora preocupado com aqueles que pagam o dízimo corretamente. E tem tanta certeza em sua capacidade de atrair os crentes com esse argumento, que os tais pastores comerciantes não se envergonham de vir a público e afirmar que aqueles que pagam o dízimo corretamente, adquirem para com Deus um crédito. Assim, quanto mais pagam, mais Deus lhes estaria devendo, sendo, portanto, certo que o Criador lhes pagará muito bem no céu e na terra. Seu argumento se baseia na afirmativa bíblica de que Deus é fiel, analisada fora do contexto racional em que foi colocada. O fato desperta a cobiça em muitos e é por isso que vemos, vez por outra, a notícia de pessoas que entregaram todo o seu patrimônio para os pastores e depois se desiludiram, indo à justiça reclamar o logro sofrido. Nas sessões de seitas mediúnicas também encontramos parte considerável desse contingente de criaturas que desejam uma solução através da associação com espíritos, os quais julgam capazes de lhes auxiliar e em decorrência disso concebem atender às exigências materiais desses espíritos. Resulta de uma relação moral promíscua a tal ponto que muitas vezes o problema inicial passa a não ser quase nada e em relação aos que surgem posteriormente. Assim, a solução não está nestes locais de menos nesse tipo de associação. Pelo menos a solução real dos problemas. Tratando dessa questão,
Alguém objetou-me, certa vez, se não podemos ter pressa, significa que poderemos postergar para outras vidas a nossa reforma íntima. Se assim for, viveríamos melhor modificando apenas alguns pontos e usando o tempo restante com coisas mais agradáveis. Neste caso, como fica a mensagem daquele compositor que afirma: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O melhor aí, talvez, seria nada responder, pois os que assim pensam não perceberam de fato aquilo que o Espiritismo ensina. Esse é, aliás, um argumento muito usado pelos adversários da teoria da reencarnação. Mas, vamos aos argumentos. A pressa tem sido causa de muitos adiamentos, porque, no fundo esconde ela a nossa vontade de passar por cima dos problemas. Desejamos resolvê-los, rapidamente, pela via mais fácil, para não sofrer o dissabor de enfrentar a nossa verdade espiritual. Compramos o céu se este for o caminho mais curto. Muitas encarnações, afirmam os espíritos, são gastas nesse intuito, até que, cansado e sem outra saída que não enfrentar a realidade, o indivíduo descobre que o caminho melhor e aparentemente mais longo é o da solução pelo esforço próprio. É preciso viver as experiências da transformação para solidificar as conquistas e isto não se consegue da noite para o dia. É preciso conquistar com mérito e este só advém da luta, das refregas a que se submete. É preciso, enfim, nos prepararmos para poder conviver com a nova realidade a que aspiramos e essa preparação não acontece senão reagindo contra a animalidade e a selvageria, cujos traços ainda estão presentes em nossa alma. São muitas as conquistas a realizar e cada um dos valores: perdão, caridade, solidariedade, paciência, tolerância, respeito, etc. Tudo isso é alicerçado no conhecimento. Pede uma aplicação repetida, da mesma maneira que são inúmeros os defeitos da personalidade a serem eliminados: inveja, ciúme, cobiça, amargura, tristeza, desespero, solidão, angústia, etc., sem esquecer a própria ignorância. E da mesma forma cada um pede provas em número suficiente para sedimentar a sua superação. Pode-se, pois, dizer que para cada defeito que se supera há uma virtude que se conquista. Nada disso, porém, ocorre senão com um tempo suficiente para que as experiências sejam realizadas e repetidas. A frase poética do compositor se aplica exatamente neste ponto, ao descobrir que é preciso se autodeterminar e tomar a iniciativa para substituir seus valores por outros, melhores e mais justos. O indivíduo realiza a ação de fazer a hora e não deixar para depois, esse depois que pode ser a próxima ou as próximas encarnações. Verificase, portanto, que só toma essa decisão, só se mune dessa vontade de começar aquele que consegue ver claramente o futuro à sua frente, futuro que o Espiritismo aponta com lógica e ensina com precisão. Agregue-se a isto o seguinte: o fato de imaginar que se pode deixar para o futuro certas realizações e aproveitar o tempo de agora para lazeres e conquistas passageiras implica na falta de consciência efetiva da realidade espiritual. Quando a pessoa assim pensa e assim determina, talvez seja melhor mesmo que assim faça. Mais tarde compreenderá as coisas de modo diferente e estará melhor preparada para compreender as questões espirituais e sua relação com a matéria. Por ora, podes dizer-lhe que os lazeres e conquistas passageiras podem significar uma dependência material perniciosa para o futuro. Dependência que cria no espírito necessidades que o impedem de atingir planos de vida mais elevados, já que o que de fato determina a superioridade ou a inferioridade de um espírito é o seu maior ou menor aprisionamento à vida da matéria. Pode-se dizer que a grande experiência final para o espírito reencarnado na Terra poder alçar a estágios superiores é exatamente aquela que confirmará sua total capacidade de superar a materialidade. Mas isso é coisa que não alcança a compreensão daquele que ainda vive na dúvida entre as questões do espírito e as questões da matéria. Dispensa, portanto,
discussão e merece ficar à espera de confirmação para o futuro. Em cada experiência, os valores antigos e novos estabelecem um confronto entre si. O amor egoístico se bate contra a caridade mais desinteressada. O rancor se